A paz do Senhor, povo santo, aqui quem fala é o pastor Jean. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a liturgia do culto. Amém? Eu quero falar sobre coisas que eu aprendi, que eu coloco em prática, tudo baseado pela palavra de Deus, e eu quero dizer mais. Se essas coisas que eu vou citar aqui não tiver na sua igreja, alguma coisa está errada. Pode ter certeza disso. Amém? Eu sou o presidente de um ministério, a qual coloco essa liturgia na nossa igreja, no nosso ministério, porque eu creio, se não tiver essas coisas, é em vão a gente estar indo à casa de Deus. Quero deixar um versículo da palavra que diz assim, João, capítulo 4, lá nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23, diz assim, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Então, todos os lugares que você coloca a planta dos teus pés, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que a Bíblia está dizendo aqui, que chegaria o tempo que nós ia ter que adorar a Deus em espírito, em verdade, seja no teu trabalho, seja na tua casa, nos teus passeios ou principalmente na tua igreja. Amém? Então, na liturgia de um culto, o pastor tem que orientar os obreiros, a igreja tem que ter muita adoração. Igreja que não tem adoração não é igreja. Até porque a igreja somos nós vamos ao templo se reunir com os irmãos, para ter uma comunhão, para congregar com os nossos amados, para se fortalecer na fé. Amém? Para aprender a ter comunhão, para ser morador do céu. Então, uma igreja que não adora, pode ter certeza, uma igreja que não coloca isso na liturgia do seu culto, que é necessário adorar o Pai em espírito e em verdade, alguma coisa está errada. Amém? O inimigo tem enganado, o inimigo tem colocado algumas coisas que não é da vontade do Pai sobre o coração de tais pessoas. Então, a primeira coisa de uma liturgia, de um culto que tem que ter, é adoração. E não adorar por adorar, para aparecer aos homens, mas adorar o Pai em espírito e em verdade. Outra coisa que não pode faltar na liturgia de um culto, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 5. A Bíblia diz que todas as coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então, uma igreja que não tem oração, irmãos, pouca santificação haverá. Uma igreja que não tem oração não será uma igreja espiritual. A própria Bíblia diz que certa feita Jesus chegou no templo, estava ali fazendo negócios dentro da casa de Deus, fazendo da casa de Deus casa de vendas, e Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então o obreiro tem que orar. Membros de uma igreja têm que ter o costume, o desejo, o prazer da oração. O pastor tem que orar e tem que ensinar a sua igreja a orar. A igreja está de joelho, pode ter certeza as vitórias serão notórias. E o nome do Senhor será glorificado. Quando você ora, você se separa mais das coisas do mundo. Você se torna uma pessoa mais espiritual e menos carnal. Quando você ora, o efeito da tua oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos orienta a orar sem cessar, ou seja, orar nunca é demais. Eu coloco o exemplo da nossa igreja, das 7 às 7h30, nós temos o período de oração, são meia hora de oração antes de começar as demais partes da casa de Deus. Outra coisa que não pode faltar é palavra. Nós temos observado que muitas igrejas têm tirado o tempo da palavra. Eu fui dar uma saudação em uma igreja, irmãos, e eu fiquei escandalizado. Amém? Eu dei uma saudação, eu percebi que as pessoas ficaram bravas de eu dar 5, 7 minutos de saudação. E era louvor em cima de louvor, aviso em cima de aviso. E quando chegou no momento da palavra, deram 15 minutos para a pessoa pregar. Amém? Isso é uma vergonha. A palavra de Deus é que transforma o ser humano. A palavra de Deus é que santifica a nossa vida. Amém? Então, no nosso ministério tem meia hora de oração, depois tem os louvores, que é uns 45 minutos, depois tem mais 45 minutos para o pregador pregar e deixar Deus usar ele nos dons.
Então, palavra tem que ser prioridade. Amém? Eu coloco o exemplo da nossa igreja porque é o local ao qual nós congregamos. Amém? Ao qual eu contemplo as coisas que acontecem. 8h30, a nossa ordem de reunião é que seja passado por pregador da noite, para ele ter tempo de trazer uma palavra abençoada. Amém? Para alimentar o povo que está ali congregando e para trazer uma palavra aos corações também que precisam escutar a verdade, porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na liturgia de um culto não pode faltar adoração, não pode faltar oração, não pode faltar palavra e não pode faltar dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 12, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja muito espiritual, cheia dos dons do Espírito Santo. Ali tinha dom de maravilhas, ali tinha dom de profecia, ali tinha o dom de cura, dom de línguas, dom da interpretação das línguas, do discernimento de espírito, amém? O dom da palavra, da sabedoria, o dom da ciência. Vários dons se manifestavam naquela igreja, era uma igreja que buscava os dons espirituais. Então uma igreja ela tem que ter o trabalho de libertação, uma igreja tem que ter milagres, uma igreja tem que ter revelações profundas, e isso só vai acontecer se o pastor incentivar os obreiros a buscar. Se a igreja buscar neste propósito, em cima deste propósito. Há igrejas que até dão tempo para a palavra, só que não existe mais, cessou os dons espirituais, os milagres. E o ministério de Jesus, e Jesus pregava e os sinais acompanhavam a sua vida. Onde ele passava, ele liberava uma palavra de poder que salvava, transformava as vidas, e muitas pessoas eram curadas, paralítico levantava, o morto ressuscitava. Amém? As pessoas recebiam milagres espantosos e extraordinários, e o nome de Jesus, ele era glorificado. E isso eu contemplo até hoje, irmãos. Pelo menos nas nossas igrejas, graças a Deus, na maioria dos cultos tem milagre, tem revelações de Deus, amém? Tem profecia, e não é nada meninice, não, é coisas que vêm de Deus, do trono de Deus, direto para os nossos corações, amém? Paulo diz que a gente tem que buscar os melhores dons, amém? Então busque os melhores dons. Pastor, você que está me ouvindo, incentive teus obreiros a buscar os melhores dons, e eu tenho certeza que os milagres não vão cessar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Uma igreja que não tem libertação. Exemplo, quando Jesus foi libertar aquele jovem lunático, o que o diabo falou para Jesus? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então o diabo se sentia atormentado quando Jesus se aproximava dele. Aconteceu do diabo se sentir incomodado quando Jesus libertou aquele gadareno, quando Jesus libertou aquele jovem lunático, viesse nos atormentar antes do tempo. Então o diabo quer atormentar o ser humano, mas ele também é atormentado quando tem a pregação do Evangelho, quando tem uma oração fervorosa, quando tem dons do Espírito Santo se manifestando. O diabo ele é atormentado quando uma pessoa ora e determina a libertação de uma pessoa. Amém? Então a igreja tem que ter na sua liturgia um tempo também para a pessoa dar liberdade para os dons espirituais. E claro, outra coisa que tem que ter no culto, na liturgia do culto, ordem e decência. Há tempo para tu dar o tempo da palavra, amém? Eu não concordo, por exemplo, o pregador está pregando ou um irmão lá levantar e lá entregar uma profecia. Se Deus está falando ali na palavra, por que Deus vai fazer confusão e querer falar na boca do outro irmão para entregar uma profecia? Pode entregar depois. Irmãos, tem pessoas que ficam possessas de demônios, não do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, não possesso. Espírito Santo, ele não tira o raciocínio de ninguém. Quando você quiser parar, o Espírito Santo vai respeitar a tua decisão. Amém? Então o Espírito de Deus, ele se limita a você. Quem tira o raciocínio das pessoas é demônios. Amém? Então você que tem o Espírito Santo, quando você querer parar o Espírito Santo, ele vai respeitar. Então o culto tem que ter horário para começar, tem que ter horário para terminar, tem que ter a hora do louvor, a hora da palavra, a hora dos dons espirituais, tem que ter aquele momento para fazer o apelo para as almas aceitar Jesus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então o pastor, ele tem que organizar o culto tem que ser com ordem e com decência.
Amém? Não precisa exagerar no som, um exemplo que eu coloco, para incomodar a vizinhança, para passar luta. Amém? O crente tem que ser barulhento, tem que ser pentecostal, concordo, tem que adorar bastante, mas respeitar também as leis da terra, procurar terminar no horário, procurar dar o tempo necessário para a palavra, o tempo necessário para o louvor, dar um tempo para os dons espirituais para não ficar uma bagunça, para ficar uma coisa organizada. Nosso Deus é organizado, então a gente tem que pegar o exemplo do nosso Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, a Bíblia diz: tudo que você fazer, faça na casa de Deus com ordem e com decência. Amém, meus amados? Então que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e que os nossos cultos venham a ser uma bênção e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Se essas coisas não existem na sua igreja, você tem que conversar aí com o seu líder, amém? Dar um conselho, procurar colocar na oração para Deus dar orientação, porque são coisas, você pode observar que tudo eu citei em passagens da Bíblia. Eu nunca vou me basear por um pensamento meu, mas tudo que eu trazer aos irmãos vai ser por uma base bíblica. Deus te abençoe nosso ministério através dessa liturgia, e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar o teu ministério. Amém? É claro que nem todo ministério é igual. A Bíblia diz que haveria vários ministérios. Tem pessoa que tem um dom, tem pessoa que já tem outro tipo de dom. Amém? Mas dentro do possível, a gente tem que tentar assim, ter os dons de Deus dentro da casa do Senhor, ter palavra, ter oração, ter ordem, ter decência e adorar o Pai em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, fique com Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe o nosso vídeo, né? Leva essa mensagem a mais corações. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, amém? Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa também deixar o seu comentário. E eu tenho certeza que Deus vai estar honrando e entregando a vitória sobre o seu coração. Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua igreja e que a nossa vida venha a ser uma bênção e o nome do Senhor venha a ser glorificado.